O Reino Unido impôs sanções à agência de inteligência militar da Rússia por um envenenamento ocorrido em 2018. O governo do Reino Unido anunciou as sanções contra a GRU, então, a agência de inteligência militar da Rússia, depois da conclusão de um inquérito sobre o envenenamento de Sergei e Julia Skripal, em Salisbury, em 2018. A gente tem aqui do lado, então, o press release do governo britânico. Antes vocês viam as imagens da investigação. Aí está então, esse é o press release, o release para a imprensa do governo britânico, publicado hoje pela manhã, horário de Brasília, afirmando que o líder russo Vladimir Putin autorizou pessoalmente essa operação. Isso acontece logo depois da divulgação de um relatório de uma investigação sobre o incidente. O governo decidiu aplicar sanções a toda a GRU, mas, para além da agência, destacou especificamente 8 agentes que estiveram envolvidos em operações de inteligência cibernética. O Reino Unido enviou uma comunicação formal à embaixada russa sobre a decisão. Além disso, outros 3 membros da agência, que, segundo o Reino Unido, desempenharam papéis na coordenação de ações hostis na Ucrânia e em vários outros países da Europa, incluindo preparação de um ataque contra supermercados ucranianos, também foram alvo das sanções, tá? A gente tem aqui a fala do Keir Starmer, o premier do Reino Unido, o chefe então do governo inglês. Ele disse o seguinte: os envenenamentos de Salisbury abalaram a nação e as conclusões divulgadas hoje são um duro lembrete do desprezo do Kremlin, claro, se referindo ao governo russo, pelas vidas de inocentes. A morte desnecessária de Dawn é uma tragédia. Isso foi o que declarou então Keir Starmer. Dawn é a terceira pessoa, além então dos 2 russos que estavam no Reino Unido, que acabou como consequência do incidente vindo a óbito. A gente vai entrar nos detalhes do incidente logo mais, relembrando o que aconteceu anteriormente. Então, de acordo com o comunicado do Ministério das Relações Exteriores, foi o que disse Keir Starmer. A sanção agora marca uma responsabilização estatal pela tentativa de assassinato com um agente químico em solo britânico e também reforça a percepção de que as operações da GRU, a inteligência militar russa no exterior, podem ter também consequências diplomáticas. A gente vai falar mais a respeito disso, tem alguns pontos para a gente desdobrar sobre as sanções. Agora, o lado russo não reconheceu as sanções. A gente tem aqui a fala, então, também do outro lado. A fala foi a seguinte: o lado russo não reconhece as sanções ilegítimas impostas por pretextos forjados, burlando o Conselho de Segurança da ONU e reserva-se o direito de tomar medidas retaliatórias. Aí, essa da imagem é a Maria Zakharova, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Ela foi citada assim pela agência estatal de notícias da Rússia, a RIA. Agora, desdobrando um pouco mais a respeito do assunto, entendendo o impacto que isso tem. A GRU é a diretoria principal de inteligência das Forças Armadas da Rússia. Quando se pensa na era soviética, havia, claro, a KGB, mas essa era a inteligência civil, a inteligência militar. Dentro do guarda-chuva das Forças Armadas era a GRU, considerada então a maior agência de inteligência externa do país hoje. A KGB, depois do fim da União Soviética, foi dividida em várias agências menores, uma das quais era até a FSB, que foi dirigida pelo atual líder russo, Vladimir Putin, mas a GRU manteve uma estrutura maior dentro da hierarquia então das Forças Armadas. Ela é organizada em várias diretorias regionais, setoriais, departamento dedicado à inteligência militar, operações especiais, guerra cibernética e vigilância. Uma estrutura ampla com uma série de facetas diferentes. A GRU conduz espionagem, infiltração, sabotagens, operações especiais e interferência externa. Historicamente, também tem operado fora da Rússia. Quando a gente fala sobre muitas das operações de inteligência do século passado, parte delas ficava, assim, na hierarquia da inteligência civil, quando a gente fala de KGB, etc., quando se pensa lá atrás, na era soviética. Entretanto, a GRU também era responsável por parte dessas operações, incluindo missões clandestinas, uso de armas químicas e por aí vai. O caso propício aí para a gente ver é esse mesmo de 2018 em Salisbury. A natureza das operações é autorizada em solo estrangeiro. O que é então esse caso que demonstra o modus operandi dessa organização? Em março de 2018, o ex-espião russo Sergei Skripal, um ex-espião então já havia trabalhado para a Rússia anteriormente, e a filha, Julia, foram encontrados inconscientes na cidade de Salisbury, no Reino Unido. Depois, o que a investigação apontou foi o uso de um veneno, um agente químico chamado Novichok, que é de uso militar e que ataca o sistema nervoso. É considerado um dos mais mortíferos, tá? Em termos de tecnologia para esse tipo de envenenamento. Uma terceira pessoa, uma cidadã britânica, Dawn, como foi dito então por Keir Starmer, acabou exposta à substância e morreu em decorrência da operação como um colateral. Ela foi conduzida à operação pelos agentes da GRU, usando identidades falsas e documentos falsificados no Reino Unido. Vale a pena até a gente fazer aí um resgate de que a coisa não é nova, tá? A gente tem outras investigações a respeito na Europa.
Um dos suspeitos pelo envenenamento foi identificado como Alexander Mishkin, médico militar da GRU, que viajou ao Reino Unido sob pseudônimo. Isso a gente tem aqui já da época. O Bellingcat, um website holandês que rastreia espionagem pelo mundo, já adiantava essas informações que depois vieram a se confirmar no inquérito do governo britânico. A investigação mostrou que o ataque foi realizado com risco para civis e com intenção de eliminar o alvo, demonstrando capacidade de executar operações de alto risco no exterior. Isso resultou numa crise diplomática, expulsão de diplomatas, condenação internacional e passou a ser também uma referência a respeito de como a GRU operaria em países ocidentais. O outro apontado pelo crime foi um coronel, então russo, operando sob um codinome. Os dois usaram passaportes falsos e documentação para acobertar a operação. A identificação confirmou a participação da GRU na operação, uso de armas químicas e movimentação internacional. Agora o governo do Reino Unido, melhor dizendo, acusa a GRU de conduzir operações clandestinas com caráter militar, químico e cibernético no próprio território. Eu gostaria de resgatar, antes da gente prosseguir, até algo interessantíssimo. Quando a gente fala a respeito de operações do gênero, a gente pode voltar lá atrás, na época da Guerra Fria, porque parte dos desertores que falam a respeito disso tem muito o Reino Unido como uma referência. Eu não sei se vai dar para ver aqui na câmera, talvez é no cantinho aqui. Esse livro aqui em cima, essa borda laranja, é um livro chamado Os Arquivos Mitrokin, que é o maior vazamento de arquivos da KGB que houve por Ocidente. O livro se chama Arquivos Mitrokin porque vem por um agente, melhor dizendo, agente não é a palavra, um funcionário da KGB chamado Vasily Mitrokin, que acabou, depois de ficar muito desgostoso com o trabalho que era feito dentro da inteligência soviética, fazendo cópias de uma série de documentos e, eventualmente, quando o regime estava para entrar em colapso, ele passou ali pelos países bálticos para uma embaixada do Reino Unido e desertou com uma série de documentos. É uma história até famosa, ele foi com uma carroça disfarçada de mendigo e dentro da carroça tinha então as pilhas de folhas que ele havia copiado para vazar eventualmente. Os arquivos Mitrokin mostram o panorama, a extensão do que era o trabalho de inteligência soviético feito no Reino Unido, que dentro da Europa era tido como um dos alvos principais. De forma interessante, também tem precedentes disso com outros desertores. Alguns poucos desertores soviéticos ajudam a gente muito bem a entender o panorama do que era a atuação do movimento comunista internacional na Europa no século passado. Dá para citar alguns, famosamente o Anatoly Golitsyn, o Yuri Bezmenov, que ficou muito conhecido, teve até livro traduzido para o português, disponibilizado no Brasil. A lista continua aí, dá para falar quem mais? Jan Sejna, que desertou da Tchecoslováquia comunista, e o Mihai Pachepa, que escreveu o Desinformação, um livro aí autobiográfico que foi best-seller nos Estados Unidos. Mas, voltando para esse caso, talvez um dos nomes mais relevantes seja o de Oleg Gordievsky. Junto com toda essa informação circunstancial, Gordievsky, que foi um agente duplo britânico-soviético, estava então espionando para os soviéticos no Reino Unido, depois se tornou um agente duplo espionando para os britânicos de volta. Trabalhou com a MI5 e a MI6, que são as agências de inteligência do Reino Unido. Isso foi lá atrás, durante a Guerra Fria. Mas depois, ainda, ele morreu esse ano. Então se tornou uma pessoa muito acessível para a imprensa e falava frequentemente aí, isso aí, a notícia da morte dele na BBC, e falava frequentemente a respeito da questão das operações russas no exterior. O panorama que era pintado pelos arquivos Mitrokin e por outros desertores era de que esse tipo de operação não era nada a não ser esperado, vindo então da Rússia pós-soviética, e que o modus operandi com o Reino Unido deveria, na análise deles, continuar muito parecido. De forma interessante, isso também vem com as entrelinhas de uma série de outras questões envolvendo a guerra na Ucrânia. A União Europeia discute, a gente tem aqui a matéria do Guardian, devemos ter, se a gente tem, a gente pode colocar na tela. Aí está então. Isso de entre ontem e hoje. A Comissão Europeia, que é o órgão executivo então da União Europeia, discute o uso de ativos russos congelados. Estão discutindo então pegar os ativos russos que ficaram congelados quando da imposição das sanções, lembrando, a Rússia agora está com mais de 24 mil sanções, o país de longe mais sancionado na história. A imensa parte disso vem de Estados Unidos e Europa. Os Estados Unidos lideram com 6 mil e poucas sanções, mas o Reino Unido não fica muito atrás. Ou melhor dizendo, tem aí uma distância considerável, mas é o segundo país que mais impõe sanções. A União Europeia, como um todo, também é uma das que lidera esse número e agora cogita, em conjunto com o Reino Unido, utilizar ativos congelados para financiar a guerra contra a Rússia ou financiar a resistência ucraniana no meio da guerra com a Rússia. Ou ainda, fala também a respeito da questão de reparações à Ucrânia, porque a reconstrução não vai ser nada barata. Até uma das matérias que circulou amplamente na internet ontem
Ao longo de toda a semana, era uma estimativa do quanto custaria a reconstrução do país, e claro que é uma coisa que vai ficar aí em valores estratosféricos. O plano agora discutido pela União Europeia inclui transferência de recursos para reconstrução e limitação da capacidade militar e de inteligência da Rússia. Esse bloqueio de ativos e a destinação para financiamentos de reparações seria parte, então, de uma estratégia de pressão econômica que encontra mais uma contraparte de pressão diplomática quando a gente fala das sanções que a gente agora está vendo serem impostas pelo Reino Unido. Para encerrar, teve uma coisa que me chamou a atenção, que eu pedi que a gente incluísse nessa apuração. Então, olha só, a percepção dos europeus sobre a possibilidade de guerra. Pesquisas realizadas em 9 países da União Europeia mostram que mais de metade dos cidadãos considera possível uma guerra com a Rússia nos próximos anos. A maioria dos entrevistados, até deixar uma errata, eu acho que na abertura do programa eu falei desejável ou favorável, mas aquilo lá não foi preciso, então fica aqui a errata do que eu disse na abertura do programa. Mas o que as pesquisas mostram é que muitos dos cidadãos consideram que isso seria uma possibilidade crescente em termos de um conflito entre a Rússia e outros países da Europa nos próximos anos. A maioria dos entrevistados também considera que os países não teriam capacidade militar o suficiente para se defender de forma eficaz. Quando a gente fala até a respeito da avaliação do governo americano, também era parecida, tanto é que houve pressão e eventualmente se conseguiu subir o investimento do PIB para a defesa, o percentual do PIB que é investido em defesa, de 2% na recomendação da OTAN para 5%. Só a Espanha teve aí alguma objeção, o resto colocou grana. Os países mais próximos da Rússia, ou historicamente mais vulneráveis, claro, apresentam a maior preocupação. A gente fez uma matéria um tempo atrás aqui no canal, que até foi muito bem o corte. Eu acho que se você procurar Polônia se prepara para a guerra por aqui, isso foi por volta de julho, a gente foi a fundo nesse assunto e a matéria tinha algumas entrevistas, então, com pessoas que estavam se alistando para receber treinamento como reservista no exército polonês. Tinha aí, desde jovem até mulheres mais velhas que diziam estar se preparando para defender os filhos, tá? Uma matéria muito interessante para compor esse panorama. Influência política e de segurança, investimento em defesa e cooperação internacional, tudo isso por essas pesquisas são zonas de preocupação quanto à possibilidade de uma guerra no horizonte. É um risco concreto, não uma hipótese teórica. Agora, o que acontece adiante resta a ser visto. Mas